particulares, ou seja, o número, minha amiga, meu amigo, é infinitamente maior. E aí, esse é o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, convido você a participar com a gente. Já vamos abrir, então, espaço aqui no nosso WhatsApp, porque geralmente o primeiro sinal de que as crianças estão com alguma coisa, que algo não está indo bem é o quê? Ó, febre. Ih, meu Deus, aí a gente se apavora. Aí desespera. Você imagina, você está em casa, ou então você está no trabalho, toca o telefone, a criança lá na escola. Mãe, seu filho está quentinho. Ai, meu Deus, acaba com a gente, né? Aí tem gente que faz o quê? Corre com o menino para o hospital. Mas olha, nem sempre é isso que os médicos recomendam. Vai para o hospital? O que acontece? Está todo mundo ali com algum vírus. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Olha só, receba aqui a doutora Lília Ribeiro. Obrigada, doutora Lília, pela sua participação. Nossa, doutora, se prepara, viu? Porque hoje vai bombar. E a gente recebe aqui duas mamães, Paula Dornelas. Obrigada, Paula, pela sua presença. E também a Anne Kelly. Elas vão contar como que elas se comportam quando a criançada começa a dar aquele sintoma de febre. Como é que você faz, Anne Kelly? Boa tarde. Boa tarde. O Isaac, que é o menor de 4 anos, quando ele está com febre, eu logo dou remédio de febre. E sempre vou monitorando a febre dele. E, assim, não sei se eu estou errada, mas naquele primeiro momento ali, eu automedico ele. Às vezes eu tenho as farmacinhas em casa, então eu medico ele com, às vezes, uma gripe. Já vou logo dando nebulização, com soro, né? Eu vejo que piorou, aí eu levo ele para o médico. Ou pediatra, ou otorrino. Tanto que ele tem 2 otorrinos, doutora Roseli e doutora Diana. Quando não tem vaga com uma, eu levo na outra. Ah, doutora Diana, beijo para a doutora Diana, é meu também. Paulinha, e com você, como é que você faz com o Brian? Não é muito diferente do que ela faz, né? Já venho dessa tradição aí da minha mãe, já de medicar a gente em casa antes de ter que levar para um pronto-socorro ou alguma coisa assim. No caso, eu tento medicar ele com dipirona, também tenho uma farmacinha, né, em casa, sempre tenho ali. E quando ele tem algum problema em relação a, vamos supor, a rinite, quando eu vejo que ele está começando a dar uma gripezinha ali, eu já começo, opa, já vou ali limpando o narizinho dele, né, ou nebulização, mas eu gosto muito de fazer a lavagem a jato, né? Eu gosto de fazer e ele, rapidinho, ele já melhora. Eu gosto muito de prevenir, eu sou mais da prevenção. Gosto muito de dar frutas para ele, a hidratação. Eu faço muito isso em casa. Doutora Lília tá feliz da vida, gente, ali, ó. Falou em prevenção, ela já tá assim, elas ó. estão de parabéns. Doutora, por que a gente precisa abrir um alerta quando chega nessa época do ano? O que tem de pai e mãe que vai correndo para o hospital com a criançada? Porque, primeiro, lá no pronto-socorro, principalmente nesse início da febre, como você falou, muitas vezes o primeiro sintoma é só febre. Então, aquele pediatra que vai estar no pronto-socorro também não vai ter muito o que fazer a não ser orientar o manejo da febre e aguardar o surgimento de novos sintomas, caso a criança esteja bem, logicamente, né? Então, além de ser uma viagem perdida, um cansaço para a família, é um risco, porque vai haver exposição a outros vírus. Então, essa criança pode também ser contaminada por outros bichinhos que estão ali naquele pronto-socorro. Mas quando que é o momento de levar? O momento. Se for uma criança menor do que 3 meses, principalmente menor do que 1 mês, sempre. Deu febre, você vai buscar atendimento pediátrico. Se você não tem o contato direto do seu pediatra, vai, infelizmente, ter que ir ao pronto-socorro. De 3 meses em diante, a gente observa o estado geral da criança. Então, deu febre. Entre os períodos de febre, a criança fica bem? Porque durante a febre todo mundo fica caidinho, dor no corpo, sem apetite. Você medicou com aquele medicamento que o seu pediatra já te orientou previamente, você sabe que pode dar, sabe a dose, quantas gotinhas. Medicou. A criança melhorou, aguarda e observa se vai surgir algum sintoma novo, observa o intervalo entre as febres, até quanto que está chegando essa febre, e vai acompanhando a criança. Não significa não fazer nada, mas acompanhar. Se a criança, entre os períodos de febre, não melhora, ela segue muito prostrada, sem apetite nenhum, muito caidinha, com dor no corpo, uma dor intensa em algum lugar, uma dor intensa no abdômen, dor de cabeça intensa, aí sim é o momento de levar ao pronto-socorro, independente do momento. Agora, não, a criança está bem, se ela está bem e mantém febre, quando que eu vou levar? Após 72 horas de febre. Então, 3º dia de febre, não apareceu nenhum outro sintoma, mesmo que a criança esteja bem, o ideal é que ela seja avaliada. Agora vamos lá, 40 graus, bate aquele desespero, doutor. O que a gente deve
fazer? O que funciona, o que não funciona? Tem gente que coloca debaixo do chuveiro, tem gente que coloca aquela compressinha de algodão na testa ou então debaixo das axilas, né, com álcool. O que é mito, o que é verdade? Tá. Primeira coisa que a gente precisa para tratar a febre não está na farmácia, tá? Dentro de casa. Água. Porque a febre desidrata muito a criança, né? Porque ela perde calor, depois quando sua, perde água, né, no suor. Então, ela desidrata muito e o nosso organismo precisa de água para funcionar, principalmente quando tem alguma infecção acontecendo. Então, dá bastante líquido. E aí entra todo tipo de líquido saudável. Primeiro, água. Em segundo lugar, um suquinho bem diluído, bem ralinho, ainda vem com uma vitamina C, se for um suco de laranja, um suco de limão. E em terceiro lugar, às vezes, uma água de coco, mas não dá em muita quantidade, porque ela é bem oleosa, né? Ela é mais pesada. Água pura, principalmente. Em segundo lugar, a gente vai dar o medicamento orientado. Escolher um medicamento, lembrando que não é orientado intercalar, associar medicamentos. Idealmente, no mundo ideal, o que você vai fazer? Escolher um medicamento, aquele que foi orientado, ou paracetamol, ou dipirona, ou ibuprofeno. Esse vai ser o nosso tratamento. E aí vai medicar e acompanhar a criança até o próximo episódio de febre. Fora isso, medidas físicas. Então, quando começa a baixar a febre, se você quer acelerar essa redução e normalização da temperatura, um banhozinho morno. Então, bota no chuveiro, às vezes um banho de imersão na banheirinha, no ofurô, num baldinho, numa bacia. Deixa a criança ali, porque aquela água vai ajudar a baixar a temperatura. Conforme a água vai esfriando, a criança vai esfriando também, ela sai e resolve esse processo. Compressa, às vezes, na cabeça, uma compressa fresca. Se a criança reclama de muito incômodo aqui nessa região frontal, porque a cabeça está quente, porque às vezes dá dor de cabeça, às vezes ajuda. Mas não é a compressa para gelar a criança, porque isso não resolve a febre. Então, banho frio, por exemplo, é muito sofrido, muito incômodo para uma criança que está com febre e não resolve. Ele faz uma maquiagem na febre, mas porque às vezes a febre mãe fica com medo de entrar numa convulsão. Mas a criança que tem convulsão, nossa, bem lembrado esse assunto, a criança que tem convulsão febril, não é para quem quer, é para quem pode. Então, é a criança que tem uma predisposição genética, por uma imaturidade do cérebro, ela pode ter a crise febril. E a crise febril não depende tanto da altura, da temperatura. Às vezes, com 37,8, a criança já pode convulsionar. É a velocidade de subida e descida da temperatura que faz com que haja a convulsão. E essas crianças que têm predisposição à crise febril, aí é uma orientação à parte. Mas o 40 graus não é o que faz convulsionar. Se a criança não tem a predisposição genética, ela não vai convulsionar só por estar com 40 graus de febre. Perfeito. Agora eu quero saber aqui das mamães, com qual temperatura vocês já identificam e falam assim, aquele senso de mãe, fala assim, olha, eu acho que o Brian tá com febre, ou então acho que o Isaac está com febre? O Isaac, ele é ligado no 220. Quando ele está moadinho, está com febre. Aí você já entra com o medicamento logo sem pensar? Não, aí eu coloco o termômetro igual a última vez agora. Uns 15 a 20 dias, ele estava moadinho. Aí eu botei a mão nele, estava quente. Aí eu peguei o termômetro, 38,5. Aí eu dei dipirona. Aí eu tenho já uma... Meu esposo fala assim, Niquele, você é doida. Protocolo. Eu tenho umas 3 receitas que eu tenho guardada, que não assim, é remédio básico que eu consigo comprar. Então, eu vejo que ele está assim, passando mal, está estilando o nariz, olho lacrimejando. Ah, isso aí pode ser alguma alergia. Eu vou lá e compro aquele remédio da receita. Porque você já passou por uma consulta. Só não pode ficar repetindo aqueles mesmos remédios. Isso aí eu não faço. Aí eu levo na doutora. E para você, Paulo, o Brian apresentou quantos graus para você já é considerado febre? O Brian também, por ser muito elétrico, eu também já começo a ficar meio assim, quando ele mesmo fala comigo. Ele chega para mim e fala assim, mãe, eu acho que eu tô com febre. Eu falo, como assim você acha que você está com febre? Né? A professora até dele, da escola dele, falou bem assim, eu não entendo, como é que ele sabe que ele está com febre? Ele chega, eu tô com febre. Eu acho que... Não sei, ele já sente o corpo dele mudando. E ele, mãe, eu tô ficando com febre. Aí eu vou lá, coloco o termômetro e realmente ele tá com 37,5, 38. Eu falo assim, ó, vamos lá, então vamos colocar um dipirona ou às vezes um paracetamol que eu tenho em casa ali, eu vou e dou a ele. A gente escuta 2 linhas de pais, né? Vamos pensar no senso comum aí. Tem gente que deu 37 e já está logo medicando o filho. E tem gente que fala assim, não, deixa o organismo combater. O que é certo e o que é errado, doutora?
O certo é observar o estado geral da criança. Então, o valor mais aceito para se dizer que a criança está com febre é 37,8. Mas algumas referências falam que 37,5 já é febre. 37 ainda não, mas o que a gente observa? O momento de medicar não depende tanto do número. Então, se é 37, 37,5, 37,8, já não faz tanta diferença para medicar. O que faz diferença é o que as mães falaram. É o estado geral da criança. Tá caidinho, tá muito prostradinho, é a hora de medicar. Se a criança estiver com 38 graus e estiver bem, falando, pedindo água, brincando, sorrindo, dá para esperar um pouquinho mais e acompanhar, ver até onde essa febre vai. Certo, ó, vamos lá, vamos ler aqui alguns comentários que chegaram pra gente, ó. Meu filho não tinha sintomas, eu observava o jeitinho dele, às vezes os olhinhos caídos. Corria pro pediatra, pneumonia sem sintomas, só descobriu com exames. Agora a gente tem visto muito casos assim, né? Pneumonia sem sintomas, né, doutor? E aí? Isso. Ó, fala aqui no microfone, Aniquele, o que você ouviu? Peito chiano. Peito chiano, ó, vocês como da mãe, ó. Muito bem. A mãe conhece muito bem o filho. Embora a gente chame, às vezes, de pneumonia oculta, pneumonia sem sintomas, teve sintoma, porque essa mãe percebeu que a criança estava mais caidinha. Então, o que acontece é que, às vezes, algumas doenças não têm sintomas tão exuberantes. Aquela tosse com catarro, que não deixa dúvida, é ótimo. Mas, às vezes, o sintoma é mais discreto. É uma tossezinha discreta, é uma falta de ar discreta. E aí, gente, a mãe que observa, que conhece, que observa atentamente seu filho, ela vai saber e ela vai perceber e vai levar ao médico como essa mãe fez. Muito bem, conhece seu filho. Tem gente falando aqui, boa tarde, todos na minha casa tomaram vacina, as crianças sofrem com gripe. Tem gente perguntando aqui da lavagem de nariz, o nosso tempo acabou, doutora. Tem a linha de uns que lavam, outros que não lavam. Deve lavar ou não o nariz? Deve lavar com a técnica correta, sem jogar com muita força o soro lá pro nariz, porque isso sim pode danificar. Tá vendo, gente? Se não sabe lavar, então não arrisca, doutora? Não arrisca. Mas hoje todo pediatra ensina bem isso na consulta. Tá vendo, gente? Então pede ajuda para aprender a lavar corretamente, tá? Doutora Lilian, obrigada pela sua participação, tá? Paula, um beijo para você, um beijo pro Brian também. A Aniquele dá um beijo nas crianças, que tem o Isaac e tem mais 3 ainda, né? Davi e Emily. São 3 no total, ó. Beijo para todo mundo, tá?